Um turbilhão de emoções e um fim de jogo frenético. Gol! 48 minutos, quase 49. Que jogo, que jogo! Era a reabertura do Estádio do Galo após 5 meses. Mosaico da torcida, novo gramado sintético bonitão, as mamães felizes. Só que o futebol do primeiro tempo ficou bem abaixo dessa festa. A melhor chance foi só aos 44, na cabeçada do Júnior Alonso. Olha como ele vem, como ele sobe, subiu muito, tentou direcionar a bola, manda pra fora. Mas se o primeiro tempo foi morno, o segundo tempo, meu amigo, esse sim entregou tudo, hein? No erro do Lianco, o Canóbio abriu o placar. Numa bola difícil de pegar, difícil de chutar. O Atlético demorou, mas reagiu no momento certo. Justamente na hora em que a torcida tinha perdido a paciência de vez. No momento em que o torcedor deu uma rateada, né? Naquele exato momento a gente empatou. Rubens chegou em boas condições para finalizar, bateu, golaço! Aí virou. Aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. Defendeu, toque pro gol, Júnior Santos, do Atlético! Só que logo depois da virada do Galo, o Serna deixou tudo igual de novo. É de Serna! Então gela de novo e você passa a ser de novo o time sem vergonha. O Fábio ainda fez uma defesaça. Parecia que tinha garantido o empate, mas não. Inacreditável que fez o Fábio! E aí tem uma sequência de escanteios e no último você faz o gol e daí volta a ser o Galo, o time da virada. Tensão na Arena MRV, cobrança do Hulk por cima de Igor Gomes, sai pro abraço! Poucos minutos, um turbilhão de emoções. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar, cara. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. O Atlético chegou a sexto no Brasileirão, com 12 pontos. A Arena tá de volta e a torcida também. O time sem torcida não é a mesma coisa, né? E a torcida sem time também não é. E peço que os caras confiem, a gente confie no trabalho, confiem no que a gente está fazendo, que a gente vai ter coisas boas ainda esse ano, se Deus quiser. Perfeito. Foi mais um jogo, né, que teve time sem vergonha. Não, isso foi de maluco total, assim. Coisa Isso assim, foi bom demais. É uma doideira mesmo, porque esse é o Galo doido, né? Galo doido. É, o Galo doido, torcida do Galo mais doida ainda. ainda que o Galo. O time era sem vergonha, depois era o time da virada. Aí, depois, assim... Agora, o Cuca tá todo feliz ali, mas ele se livrou ali na última bola de ser uma entrevista completamente diferente. Porque e ele pediu confiança da torcida. Esse é golaço, né? É um gol bonito. Ó a paulada. É um chute de muita felicidade, né? Assim, é um chute reto, né? Indefensável. O Fábio fez uma defesa no final também muito Naquela boa. sequência, né? O Fábio sempre muito bem. Foi. Às vezes, claro, um goleiro com tantos anos, assim, uma hora ou outra vai falhar, mas na maioria das vezes é isso aí. É assim, mesmo essa que deu rebote, é uma defesa muito difícil, né? Enfim, e o Fluminense não soube aproveitar a irregularidade emocional da torcida do Atlético. Que pressionava o time. Então, nas vezes em que o Fluminense, principalmente no segundo gol, era até o gol de empate, era para furar a bola, né? Isso aí acontece muito no final do jogo. O Renato lamentou muito por isso aí que você está falando. Não usou essas palavras, mas eu entendi que para ele também era a hora disso. E eu não sei o quanto o torcedor pode se empolgar pela vitória. Acho que é uma vitória
muito legal, do jeito que ela aconteceu, né? Do jeito que o jogo se desenvolveu, nem tanto, mas do jeito que ela aconteceu. É uma vitória muito legal. O Cuca pode ganhar uma tranquilidade com essa vitória, mas eu me empolgaria menos do que eu já me empolguei. Com o Atlético? Porque você acha que era para mais? Eu achei que esse time do Atlético, na mão do Cuca, fosse um time que fosse brigar lá em cima na classificação. Não, mas tem algumas histórias legais. Primeiro, só para a gente contextualizar, foram 5 meses, né? Longe da casa que já é nova. O estádio teve um ano, entre o jogo de inauguração, um pouco mais de um ano, e aí parou 5 meses. Ou seja, o estádio não estava pronto, né? Até porque eles não, mas eu acho que foi mais pelo no meio gramado. do caminho, então, no meio do caminho, eles perceberam que o gramado natural ia dar mais trabalho e não ia ficar tão bom. Gente, estou chegando à conclusão de que gramado ruim, talvez gramado ruim seja melhor que sintético. Ainda não sei, estou pensando gramado natural ruim, você diz? Ruim não, mas assim, mediano. Mas tem uma outra coisa também que a gente não pode ignorar. O gramado sintético te permite arrendar seu espaço para grandes eventos que também vão te gerar dinheiro. Isso, mas isso não é a coisa que tem que ser pensada no mundo do futebol. Tudo bem, mas eu acho que você tem que levar em consideração. Achei que você ia falar em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar, eu exatamente. Concordo, Você pode ter seu estádio alugado para outros eventos, mas você não pode colocar um gramado sintético pensando nisso. Não em primeiro lugar, exatamente o que eu estou falando. Mas você não pode desconsiderar Eu acho que tem um pouco isso. Acho que tem muito isso. Eu vou colocar aqui porque isso aqui não vai estragar. E, inclusive, eu vou jogar em outro lugar. Nem me importo em jogar em outro lugar. Se eu estiver ganhando dinheiro. Dá uma grana. Mas essa não é a premissa de um clube de futebol, né? Desde que quem faça show lá não tire seu título, como já aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente viu o primeiro gol do Júnior Santos, tá? Falando neste time. Primeiro gol do Júnior Santos com a camisa do Atlético Mineiro. A gente viu um golaço do Igor Gomes golaço do Rubens e o Igor Gomes, aí sim, nos acréscimos, dando a vitória para o Atlético Mineiro. Tudo no segundo tempo funcionou. Tudo no segundo tempo, não. Tudo no segundo tempo, praticamente no final do jogo. Tipo, vai acabar o jogo. Então, peraí, vamos fazer uns gols aqui. O Fluminense empatou, acho que 43. O Atlético fez o 2-1 faltando 6 minutos, 39. E o Fluminense empatou faltando 2, 43. Ai. Então, e depois nos acréscimos sai o gol do Igor Gomes. E mesmo o gol do Rubens, né, depois da metade do segundo tempo. O Fluminense faz o primeiro gol no segundo tempo, no começo do segundo tempo, com o Canóbio. Numa falha. E o Rubens vai empatar com 23, 24, né? E aí o jogo acontece mesmo, os gols acontecem mesmo na parte final e por isso essa irregularidade do torcedor. O time sem vergonha é o maior time do mundo, é o Galo da Virada, time da virada. Né? Todos os times são da virada aqui no Brasil também, né? Quantos que tem, né? Tem. Com essa mesma música tem uns 4, 5. Tem. E alguns já nem são mais, né? Isso não, mas a música tem o time que toma a virada, é o time da virada, é o que toma a virada. Fulano era o time da virada, não, é só adaptar aí. Meu time é o time que toma a virada. Isso. Eu falei do Renato e ele assumiu o que você falou em outras palavras. Eu lembrei bastante do discurso dele com o que você disse aí, quando o Flu estava com pelo menos um empate, né, garantido. Mas ele também mexeu mal, tá? Não achei que... A gente já falou de alterações aqui, mas quando o Atlético começa a abusar muito dos cruzamentos, o Renato faz as primeiras mudanças dele, tá? O Hércules entra na vaga do Nonato e o Serna entra na vaga do Ederaldo, tá? Eu não sei se essas eram as melhores opções para aquele momento. Tem uma mais legal. Faltou malandragem, ó. Faltou um pouquinho de malandragem. Tem uma mais legal que é o seguinte. Quando estava 1-1, faltavam 6 minutos, e entrar o Thiago Santos. Entrar o Thiago Santos já estava prontinho, na beira do gramado para entrar o Thiago Santos. Sai o gol do Atlético, 2-1 para o Atlético. Aí volta, chama o Thiago Santos que vão entrar agora Keno e Renato Augusto. Ou seja, ele poderia ter colocado Keno e Renato Augusto. Tá 1-1, eu vou colocar o Keno e Renato Augusto para tentar ganhar esse jogo. Mas o 1-1 na cabeça dele acabou, vou colocar o Thiago Santos. Aí 2-1, Keno e Renato Augusto.
Só que e aí consegue o empate, né? Só que aí não tem o Thiago Santos para defender o empate que ele queria defender, né? Então, essas substituições no final, eu acho um pouco... Estou empatando fora de casa, eu quero que o jogo acabe... Estou empatando fora de casa. O Fluminense poderia, inclusive, estar ganhando fora de casa, mas ia jogar pelo empate. Aí até conseguiu o empate, mas não teve tempo de segurar. Mas só para dar a estrelinha também, porque eu falei que naquela hora não pareciam ser as melhores opções, o Kevin Serna, com uma assistência do Martinelli, marcou. Mas é que naquele momento... Não, ele ficou sem o centroavante, né? Tirando o Everaldo. Porque ele tirou o Everaldo, exatamente. Vamos botar a Júlia na conversa, a gente vai para Madrid, já foi... É isso aí, galera do Galão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN. O Atlético venceu um jogo importante, né? Contra o Fluminense, um jogo que estava perdido. O Galo conseguiu uma virada histórica, épica. Fez um gol 1 minuto, 2 minutos depois, né? De virar, o Fluminense foi lá, empatou, mas no final deu tudo certo. O Atlético conseguiu essa vitória num novo gramado aí no seu campo. Vamos ver, né? Como o Galo vai se comportar daqui para frente, porque o Campeonato Brasileiro tá embaçado. Com toda a expectativa, enfim, ainda de Campeonato Paulista e depois talvez a realidade batendo na porta ali de que não era só isso, né, que o Santos precisava para a temporada. Vamos ver agora com o Xavier se consegue contra o Ceará ter essa chavinha mudada para Campeonato Brasileiro. Quem dera tivesse o atual time do Santos a força que tem sua torcida, né? Quem dera ser um peixe. A torcida do Santos... professor, isso se aplica a tanto time, mas hoje... ao Vasco, hein? Quem dera o Vasco ter a força que tem sua torcida. Porque hoje fecha uma trinca importante, né, Abel? Porque o Santos já fez história na Arena Neoquímica, já fez jogo com torcida grande no Morumbi, recentemente, nessa fase do Morumbi. Morumbi foi contra o São Bernardo, no ano passado. Na Neoquímica foi contra o Bragantino, semifinal do Paulista do ano passado. Por algum tempo era o grande público na Neoquímica, por pouco tempo, mas era, né? E hoje na Arena do Palmeiras, no Allianz. Então é a força que o Santos precisa, né? Atenção! Desculpe, torcedor do Peixe, mas a informação pede passagem. Boa. Informação oficial está no site lá da Confederação Brasileira de Futebol. Ah, é? Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Uau, deu certo então? Cadê o site? Pode colocar aí na tela, amigo. Não está carregando o site, mas está lá. Porque a informação é tão quente que derrubaram o site da CBF. É complicadinho, viu? Derrubaram o site. Baixar a súmula ali. O Real Madrid já anunciou a saída dele? Recebi a informação aqui, estou passando a informação que eu recebi. Sim, eu sei, ok, eu não tô duvidando que a CBF tenha anunciado. Vou até olhar aqui. Normalmente tem um rito, né? Primeiro o Real Madrid anuncia a saída dele, depois a CBF anuncia a contratação. Mas a CBF já está há um tempo, acho que essa nota já está pronta há um tempão, né? Então, a ansiedade ali de dar o enter, olha lá. Olha aí. Atualizar só a data. Pronto. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou nesta segunda-feira, dia 12 de maio, a contratação do treinador italiano. São 10h58 da manhã, dia 12 de maio. Uma novela, né? Carlo Ancelotti. Durou, o quê? 3 anos essa novela? Novela italiana. Várias temporadas. Vai ver. Claro, Eugênio Leal... E, lamentavelmente, ele não chega no melhor momento, né? Dele. O futebol é muito dinâmico. Ele era um nome, assim, indiscutível, melhor técnico, ganhava tudo com o Real Madrid. Essa temporada dele, ele se despede ontem, levando mais uma goleada. Quem sabe não retoma um grande momento na carreira? Sim. Pela seleção brasileira. Ele é muito bom, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Capacidade para isso ele tem. Óbvio, professor Celso, Mário Pereira e Eugênio Leal, que esse assunto será analisado, discutido e falado no Sport Center, que vem na sequência com o Gão. Realmente ao vivo. Não é possível. Mas, Jailson, é que até o momento... Calma. Não é possível, não vai anunciar assim. Peraí, Não, possível é, né? Não, duvido. Eu não duvido, mas... Será que não foi aquela de... Não, espero que não tenha sido aquela... Fez que foi, mas não... Não, aquela de Matos com o Dudu. Deixa eu anunciar logo pra não dar pra trás agora, porque... Faz 2 anos, a gente já informou aqui que a CBF tinha o sim do Ancelotti. Sim.
A CBF teve o sim do Ancelotti. Agora tem que ter assinado. Não é possível. Não, agora pelo jeito é que assinou. Anúncio oficial. Deixa eu só falar assim, possível é. Mas a gente, né? A CBF a gente duvida de algumas. A gente prefere, né, acreditar que não. A minha pergunta iria na linha do... A realidade é que ele sai do Real Madrid nesse momento em baixa. Sim. Mas isso não muda o status que ele chega na seleção brasileira, porque teve gente já discutindo, não, o Jorge Jesus, não porque o Abel... Gente, sim, mas a gente está falando do Carlo Ancelotti. Se a gente está falando de vencedores, eu não posso começar essa lista sem o Ancelotti. Eu entendo a questão do embaixo que você está falando, Mari, só que, assim, o Ancelotti, a história dele é inacreditável, a gente não precisa ficar aqui citando o que ele conquistou, e é porque tem muito do Real Madrid, temporada por temporada, porque na temporada passada mesmo, ele conseguiu reinventar o time do Real Madrid, que jogava num sistema tático há séculos, e ele conseguiu ali moldar com a chegada do Bellingham para fazer esse time jogar. O time jogou muita bola, tanto que bateu o campeão de Champions e tudo mais. Só que no Real Madrid a exigência é alta toda a temporada e você não pode passar uma temporada, por exemplo, sem título. Então, assim, eu não vejo tanto em baixa dessa forma só porque tem uma temporada que o Ancelotti não conseguiu. Tem treino todo dia. A profissão de técnico de seleção é muito diferente do acompanhamento diário de técnico de clube. Você está querendo dizer isso que não vai dar certo? Não estou querendo dizer nada. Só estou mostrando que é preciso equilibrar a expectativa. Ele ainda não sabe o que é trabalhar com seleção. É o presencial e o home office, né? Vamos chamar o André Linares e vamos destacar, então, que se já há algum tempo a gente falava que essa relação existia... Sim. Na semana passada também, quando todos informavam que não existia mais relação entre os dois, a Vitória Leite e o Pedro Ivo Almeida destacavam aqui que o caso ainda existia e que El Clássico seria fundamental para definir o futuro dessa relação. Veio a goleada do Barcelona, não é, Linares? E aí, imediatamente, ou quase que imediatamente, esse anúncio da CBF. Surpreendeu vocês aí na Espanha, Linares? Fala, Bruno. Grande abraço para todo mundo aí no Brasil. Surpreende um pouco, não pelo interesse da CBF no Ancelotti, que isso já está sendo falado há bastante tempo, e com esse aspecto também da apuração de que não estava por completo terminada a negociação no momento que teve, em que foi brecada por conta da relação, de como o Real Madrid estava vendo a negociação que estava sendo feita pelo Ancelotti com a Confederação Brasileira. O que talvez surpreenda um pouco nesse sentido é, primeiro, que ainda não tem um comunicado oficial do Real Madrid. É bem verdade que o da CBF acabou de sair, mas muitas vezes você entra em acordo para fazer isso ao mesmo tempo, até porque, querendo ou não, nesse exato momento, oficialmente, o Ancelotti tem contrato até o Real Madrid até o final da próxima temporada. E o Real Madrid ainda tem, mesmo que pequena, chance de ser campeão de La Liga. Com a derrota ontem, o 4-3 diante do Barcelona, a distância aumentou para 7 pontos, faltando agora só 3 rodadas, inclusive na quarta-feira, quando o Real Madrid recebe o Mallorca. Se não vencer essa partida, o Barcelona já vai comemorar o título antes mesmo de entrar em campo na rodada. Então talvez esse seja o aspecto que de momento mais surpreenda, porque sempre teve muito essa questão do timing. Qual é o momento certo de anunciar, de conversar que ele estava acertando essa saída, ao mesmo tempo que todo mundo já sabia que era o plano do Real Madrid injustamente substituir o Carlo Ancelotti, com toda a homenagem que possa ser feita a ele, inclusive na última partida contra a Real Sociedad no dia 25, levando em conta todas as conquistas. Ele completou ontem 350 partidas com o Real Madrid, é o segundo técnico que mais comandou e o mais vencedor, com 15 títulos, incluindo 3 títulos da Champions League. Só esse aspecto realmente, porque inclusive isso aparentemente tinha sido um dos pontos que tinham barrado as negociações no momento que o Ancelotti ainda tinha que acertar com o Real Madrid essa questão da saída. Um outro ponto também do dia de hoje, e que já saía em alguns veículos ali em Madrid, era que o clube inclusive já tinha decidido que o Xabi Alonso, que está deixando, já comunicou oficialmente que deixa o Bayer Leverkusen, assumiria a equipe já no Mundial de Clubes, não teria um interino para comandar, e sim, mesmo esse sendo ainda o último torneio dessa atual temporada, o Xabi Alonso já assumiria a partir de 1º de junho, então abrindo ainda mais o caminho para que o Carlo Ancelotti, então, com todas as homenagens desde... Bom, galerinha, é isso aí, rapaziada. Carlo Ancelotti, né? Novo técnico da seleção brasileira. Tá em baixa. Vamos torcer aí para que o cara dê certo, né? Para que consiga se engajar aí na seleção, consiga se encaixar. Que a nossa seleção passa por um momento
bem turbulento, bem complicado, né? Eu prefiro acreditar que o futebol teve uma grande revolução, reviravolta aí. Não vai ser mais de qualquer jeito que um time vai ser campeão, achando que, não, a gente tem talento, né? Não é pelo talento. Se fosse pelo talento, o Brasil já teria ganhado muita coisa, né? Jogadores brasileiros aí, em questão de talento, são os melhores talentos do futebol mundial. Isso aí é inegável, mas chegamos a um ponto que só o talento não vai fazer tanta diferença assim. Precisa ter algo novo, e até os treinadores brasileiros, podendo ver esse algo novo aí, pode também fazer algumas mudanças para o nosso futebol aqui, né, galera? Não acredito que é somente lá na Europa. Os caras têm talento, mas não é só isso, né? Não são só jogadores bons. Tem alguma coisa nova e que o Brasil ainda não conseguiu encaixar isso. A intensidade é uma coisa. Tem mais, né? Tem mais. Não é só isso. Infelizmente, nós estamos muito atrás em questão de futebol mundial. A gente vê os times brasileiros indo enfrentar os outros times aí no Mundial e tendo dor de cabeça com um time bem pequeno, bem fraco, né? É a realidade. Libertadores mesmo, times fracos aí, os times brasileiros tendo dificuldade com essa galera aí. Vamos ver como que vai ser aí essa nova era aí do Carlo Ancelotti. O futebol brasileiro aos pouquinhos também já vem sofrendo algumas mudanças, né? Porque a gente vê aí alguns clubes contratando técnicos estrangeiros, outros ainda continuam com técnicos brasileiros. Cruzeiro parece que bateu o encaixe, o Galo vai ter que remar agora.